Muito bem, estamos de volta. Tá chegando a hora do Claramente. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Teru. Assunto muito importante de hoje, hein? Muito para o Brasil, então, com 9% de pessoas com ansiedade alta, né? Olha só, e você, será que faz parte dessa estatística? Anda por aí preocupado, ansioso, tá difícil controlar? Antes de deixar aqui o momento do Claramente, eu quero oferecer para você a revista Fique Leve e ela tem um capítulo inteirinho só falando sobre ansiedade, como controlar. Então presta atenção agora na fala do Dr. César aqui no Claramente e se você quiser aprofundar um pouquinho mais ou ler com mais calma, rever esse assunto, é só você acessar aqui através do artigo 10, Ansiedade, como controlar, da revista Fique Leve. Como é que você ganha a revista Fique Leve? É simples, né, doutor? Muito fácil, só pedir, né? É só pedir. Pede que a gente manda para você. 012 21 27 31 21 é o número que você tem que ligar. Ligue e fala que quer a revista Fique Leve, porque a gente tem outras revistas aqui na Novo Tempo, mas a revista Fique Leve, ela é imprescindível, é essencial que você estude. Porque sem saúde física, mental e espiritual, a gente não consegue deslanchar em todas as áreas da vida, tá? Então, estou esperando sua ligação, 012 21 27 31 21. Agora, doutor César, todo mundo sofre um pouquinho de ansiedade. Sim. Alguns mais, outros menos, mas algumas pessoas sofrem exageradamente. E agora, eu quero saber como é que a gente faz essas pessoas que têm esse sofrimento mais descontrolado, mais alto, o que é que faz para controlar? Você acompanha agora no Claramente. É isso. Então, no Claramente de hoje, eu quero voltar a esse assunto sobre o que fazer quando a ansiedade de uma pessoa aumenta muito, produzindo desconforto e sintomas perturbadores. Você pode encontrar vários textos sobre esse tema, não só na revista Fique Leve, que tem um texto excelente, mas também no meu site, drcesar.com.br, que você pode ver aí na sua tela. Vamos primeiro recordar o que é ansiedade. Ela é um sentimento normal que, estando em níveis normais, nos impulsiona para criar, para viver os desafios e crescer. Mas quando a ansiedade atinge níveis exagerados, aí ela começa a perturbar e criar desconforto na pessoa. A ansiedade exagerada ou alta é experimentada pela pessoa como uma sensação de apreensão, de inquietude, de um vazio que parece que nada preenche. É um incômodo emocional, diferente de tristeza. E você não necessariamente sabe de onde vem tanta ansiedade ou qual a origem dela. Uma ansiedade normal pode ser experimentada, por exemplo, quando você está ansioso ou ansiosa para chegar certo dia no qual irá se encontrar com um amigo ou uma amiga que você não vê há muito tempo. Ou pode ficar um tanto ansioso diante de uma entrevista para um novo emprego, ou na hora de ir prestar um exame do Enem ou vestibular. Nesses exemplos, a ansiedade vivida pela pessoa é normal. Mas quando a ansiedade sobe muito e fica num nível exagerado, ela pode se manifestar de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Por exemplo, em algumas pessoas que estão vivendo uma ansiedade muito forte, pode acontecer o que nós chamamos de crise de pânico. Em outra pode surgir uma fobia, que é o medo exagerado. Em outra ainda pode aparecer como transtorno obsessivo-compulsivo, além de outros diagnósticos. A ansiedade exagerada tem que ver com situações de conflito mental que não necessariamente estão conscientes para o indivíduo e que possivelmente ainda não foram resolvidos ou que estão em processo de resolução. Por exemplo, pense numa pessoa que está vivendo um importante conflito conjugal, em que seu casamento está por um fio para terminar por alguma razão complicada. Esta pessoa pode desenvolver uma ansiedade alta por causa desse conflito. Podemos fazer uma comparação com uma infecção, por exemplo. Quando você apresenta febre, é provável que exista uma parte do seu corpo que esteja infectada ou inflamada. A febre mostra que existe uma luta entre seu sistema de defesa e o vírus ou bactérias que produzem a infecção. Assim acontece com a ansiedade alta. O conflito que você vive em sua mente, conflito este que pode ser inconsciente, como eu disse, é como se fosse uma infecção.
E a ansiedade exagerada que você experimenta em qualquer forma, como eu disse também, é como se fosse a febre. Portanto, querer resolver a ansiedade exagerada somente com medicação, sem averiguar as causas dela, é como querer tomar um remédio para a febre, achando que ele será suficiente para acabar com a infecção ou com a inflamação. Para lidar com a ansiedade exagerada, é importante pensar. Pensar em coisas como: você não é ansiedade, ela é alguma coisa em você, mas você tem outras coisas funcionando bem na sua mente e no seu corpo. Claro, uma ansiedade super exagerada pode paralisar a vida de uma pessoa. Por exemplo, no indivíduo que desenvolve um tipo de fobia, como a agorafobia, que é um tipo de medo exagerado que pode chegar numa intensidade tal que a pessoa já nem mais quer sair de casa, com medo de estar na rua ou estar em algum lugar sem ser sua casa, se sentindo muito inseguro. É necessário enfrentar a ansiedade ou angústia excessiva porque não dá para eliminá-la rapidamente. Claro, você pode lançar mão de um medicamento para ansiedade, orientado por um médico, que chamamos de ansiolítico, ou calmante, ou tranquilizante, e a ansiedade realmente vai diminuir. Mas se o conflito ou os conflitos que produzem essa ansiedade não forem investigados para serem tratados sob o ponto de vista psicológico, daqui a pouco o medicamento não mais fará efeito. Então, verifique se esta ansiedade perturbadora foi disparada por algum evento. Por exemplo, tem gente que começa a ficar muito ansioso, muito ansiosa ao entardecer. Já atendi muita gente assim. Isso pode ter vários significados. Um deles pode ser que ao final do dia é quando um parente ou um familiar volta para casa após o trabalho. E se existe um conflito e tensão com este parente, então a sensação pode ser de desagrado e ansiedade quando chega a hora dele ou dela regressar para casa. Esta pessoa que se sente ansiosa demais no fim da tarde, que é apenas um exemplo que eu estou dando, pode também ter vindo de uma infância na qual o pai, a mãe ou outro familiar atuava de forma agressiva ou desrespeitosa com ela e ficou essa marca emocional no subconsciente. E quando chegava a hora desse parente abusivo voltar para casa, a criança se sentia temerosa e ficava ansiosa. Hoje, muitos anos depois, ela pode experimentar algo parecido quando um familiar abusivo regressa ao lar, ou mesmo sem conviver com alguém abusivo na família de hoje. Verifique então se você que está com ansiedade exagerada, se não está pegando pesado consigo mesmo. Esse é outro ponto para ser pensado. Porque uma fonte de ansiedade alta, exagerada ou forte tem que ver com uma pessoa ter atitude depreciadora, desvalorizadora para consigo mesma. Ela se maltrata. Se você começar a perceber que se maltrata, e existem muitas maneiras de se fazer isso, decida parar com isso e começar a cuidar melhor de você. Tem gente que só vive pensando nos outros, esse é o outro lado, e fazendo coisas para os outros. Isso pode se enquadrar no que chamamos de codependência afetiva. Não necessariamente viver preocupado em cuidar dos outros pode se caracterizar como bondade, altruísmo, mas pode ser fruto de um descaso para com a sua própria pessoa. É possível ajudar as pessoas, mas ajude você também. Viver colocando você mesmo, sempre de lado, nunca permitindo dar presentes ou descanso ou lazer para você mesmo, produz ansiedade excessiva. Sob o ponto de vista físico, ajuda muito na redução da ansiedade excessiva a prática de atividades físicas, de preferência ao ar livre, como através de caminhadas, o mais perto possível da natureza. Uma média boa em termos de frequência de exercício físico pode ser 5 vezes por semana, 30 minutos cada vez, ou 3 vezes por semana, 1 hora cada vez. Também é importante evitar o café ou bebidas cafeinadas que podem aumentar a ansiedade. Troque o café convencional por café de cevada, que inclusive tem uma ação calmante. Então é isso, pense bem, a sua ansiedade pode reduzir. Vamos ficar por hoje aqui, eu espero você no próximo Claramente. Paz, luz e cuide bem de você também.
Muito bem, obrigada, doutor César. Olha só, tá chegando a hora da culinária. Você vai fazer essa sopa de beterraba com maçã, receita inusitada. E quem ensina pra gente é a chefe Fernanda Ferreira. Tá animado? Gostou? Então, olha, não sai daí por nada que a gente já volta.